Muito boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco de ignição tampa baixa. Por que tampa baixa? Porque a tampa é baixinha, né? Perto do distribuidor que a gente conhece, que é o vácuo centrífugo, né? Que ele tem avanço centrífugo e vácuo como complemento. O tampa baixa ele tem aquele avanço somente a vácuo, né? Ele só avança o carro considerando a depressão do coletor ali abaixo e logo acima da borboleta, né? Então ele tende a ter o avanço conforme a borboleta do carro ali abre e fecha, né? Na questão de depressão, né? Enquanto aquele ali ele usa a depressão como um economizador, né? Como para avançar o ponto em situações de mistura pobre, cruzeiro e tal. E toda a parte restante é feito pelo mecanismo de centrífugo, né? Pela rotação do motor. Esse aqui não usa a rotação do motor, e sim o vácuo que essa rotação faz no carburador. A depressão faz ele avançar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o vídeo com o pessoal cortando grama aqui. Eu tenho muito pouco tempo para fazer vídeo. Eu começo a fazer um vídeo e o cara começa a cortar grama. Mas enfim, vamos lá. Todo mundo tem que trabalhar, né? O que acontece? O Luke Braz, né? Ele comentou se tem, a gente fez um vídeo aí para trás aí comentando que alguns carros pode ser que peça limitação do avanço final. E ele comentou se esse tampa baixa tem como limitar, né? Uma vez que o que acontece? Quase todos os tampas baixas, quase todos os distribuidores tampa baixa, ele tem só esse avanço aqui, né? E ele avança aqui 27 graus, alguns 25, outros 27. Então, quando a pessoa regula com 10, ele vai para 37. O avanço da mesa é feito, essa aqui está um pouquinho travada, eu tenho que limpar, mas o avanço da mesa é feito por aqui, ó. Então, a cápsula é responsável por puxar ele aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó lá. A cápsula puxa a mesa aqui e uma molinha recua a mesa, né? E a mangueira aqui é ligada no tubinho do carburador. Tem que ser um carburador igual a esse, que tenha o tubo aqui em cima e aqui embaixo também, porque a hora que você começa a acelerar de leve aqui, ele começa a avançar por aqui. A hora que você começa a acelerar, abrir e ele perde o vácuo aqui, ele passa a ter sinal de vácuo aqui em cima, senão o distribuidor não vai avançar mais, né? Então ele tem que ter esse sinal de vácuo. Ele faz a mesma função do centrífugo, porém pelo sinal de vácuo. Então, se o sinal de vácuo é forte aqui no ventre, que é o caso de rotações acima de 2.000 giros, pé embaixo, com o pé todo calçado e rotação alta, ele vai puxar aqui. Se você tiver com rotação alta e o pé leve, ele vai puxar por aqui, né? Então ele vai ser o gerador de vácuo que vai ser responsável por avançar o ponto. Aí aquele negócio, hoje, se a gente regular ele com 15, um distribuidor desse, regulou com 15, ele vai ter um avanço de mais ou menos 42, que não é muito, porque ele não é que nem esse daqui, que ele avança 37 pelo centrífugo mais 10, que ele chega a 47, se você tiver regulado com 10. Esse aqui não vai chegar a 47, ele vai chegar a 42 e vai parar. Então não é muito. Se você regular o carro com 20, ele vai avançar 27, ele vai chegar com os 47. Mas a conversa é como eu vou limitar isso, se eu precisar baixar isso daqui. O único jeito de limitar, o limitador dele é aqui, ó. Olha lá, onde
aonde encosta aqui. Esse é o limitador do avanço. Então, até o Charles Quadro comentou lá, enrolar um fiozinho ali, um fio de cobre, alguma coisa para ele limitar isso aqui. Por quê? O que acontece? Essa distância aqui é muito pequena. Um pouquinho que você coloca ali, ele chega a limitar 2, 3 graus lá em cima, lá na polia, né? Que o distribuidor ele serve para 4 cilindros, enquanto a polia ali, a divisão dela ali, uma volta, uma volta completa é um cilindro, 2 voltas é 1,3, né? Então sempre tem, o distribuidor foi feito para 4 cilindros, então ele vai ter aqui como se fosse o avanço multiplicado por 4, né? Então esse é um jeito de limitar, colocando alguma coisa para estopar, para parar esse movimento antes dele chegar lá, né? Outra maneira, essa não é nem um limitador, é uma regulagem. Aqui vai a mola. Vou até colocar a mola aqui. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir colocar a mola aqui. Bom, coloquei a mola. O que acontece? Aqui, esse pino aqui, ele sai e ele é excêntrico, olha lá. Se vocês forem ver, ele é excêntrico, ó. Vamos ver se a gente vai focar. Ele é excêntrico, ó. Essa parte aqui é maior do que essa parte aqui. Então, se a gente fizer um movimento nele, nesse sentido da hora do relógio aqui, no sentido horário, você vai esticar mais esta mola. Esticando mais essa mola, essa cápsula vai ficar mais pesada para ela se movimentar. Então o que acontece? Você vai limitar o movimento de avanço. Então ele vai precisar de mais vácuo no distribuidor para ele avançar totalmente, né? Então vamos supor lá, você regulou o carro com 20, mas você não quer que ele chegue a 47 em 3.000 RPM, você precisa pegar e deixar aqui virar um pouquinho para cá, pegar essa parte aqui e movimentar no sentido horário. Esse eu não vou conseguir virar porque ele está tudo travado aqui, mas teoricamente ele tem um chato aqui que você consegue pôr a chavinha e virar, né? Então você vai esticar mais essa mola, né? E também, se isso aqui não estiver virando, colocar uma mola mais pesada aqui, que daí você vai limitar. Então, enquanto um distribuidor padrão desse, com 3.000 RPM e pé embaixo, você conseguiria lá os seus 27 de avanço mais os 10 iniciais 37. Se você fazer isso aqui ficar um pouco mais pesado, pode ser que você chegue nos 32, né? Nisso aí. Por isso precisa de uma lâmpada de ponto e um conta-giros, né? Principalmente um conta-giros e uma lâmpada de ponto para fazer isso aqui. Não tem como a gente fazer igual aqui, que a gente simplesmente abre a janelinha aqui e regula os batentes ali para ele avançar. Aqui não tem como. Aqui ou pega e limita ali, né? Ou endurece a mola. Então é um distribuidor que ele não tem muito recurso para se mexer, mas é um excelente distribuidor, principalmente nos dias de hoje, né? Ele foi subjugado no Brasil na época que o combustível era uma porcaria. Hoje em dia ele atende perfeitamente. No entanto, aqui ele teve um breve período, né? Ele entrou em linha em 67, em 73, em 74 já estava fora. De 67 para 74. Lá fora ele equipou do 1200, de 1960 até 72. Ele equipou. Então ele ficou mais de 10 anos trabalhando em toda a linha Volkswagen. Trabalhou no 1200, no 1300, no 1500. Ele trabalhou no 1600, na Kombi, no Fusca, na Variant, no Fink, né, que é um carrinho que tem lá fora, que parece um jipinho.
ele trabalhou em quase todos os motores, ele trabalhou em todos os motores praticamente lá. Só não trabalhou na Porsche. A Porsche usava só centrífugo, né? Mas trabalhou praticamente em todos os Volkswagen ar. Porque aqui a gente tinha um combustível ruim e esse distribuidor tem uma vantagem. Você encostou o pé, ele avança. Ele não depende de rotação. Ele encostou o pé, ele puxa a cápsula. E aqui o combustível era muito ruim, então ele batia pino, ele grilava. Então tinha que atrasar o ponto, perdendo potência e tal. Então aos poucos foi trocado por esse aqui. E hoje ele atende bem, é um distribuidor que ele fica o carro econômico. Esse aqui eu ganhei, eu vou limpar ele, vou deixar ele dar um trato nele, a cápsula está funcionando aqui, está perfeitinha. Eu vou dar um trato nele, vou dar uma boa limpada nele e vou colocar no meu Fusca para ele trabalhar, porque ele é um excelente distribuidor. Ele é um distribuidor que é legal de a gente fazer o teste, desde que ele esteja com o carburador correto, né? Então a dúvida do Luca era essa, não tem muito o que fazer, você tem que limitar esse movimento aqui, limitar através daquele batente lá que foi mostrado no início do vídeo, ou aumentando a pressão da mola aqui, ou mesmo algum tipo de limitador aqui no corpo do distribuidor. Aí fica mais difícil porque o eixo vira aqui, né? Então fica mais complicado, mas a gente tem que limitar ele em algum jeito aqui, né? Talvez adaptasse aqui algum parafuso, alguma coisa, que aqui é um furo de parafuso aqui, adaptasse alguma coisa aqui que a gente conseguisse limitar esse movimento aqui, para ele avançar apenas a quantidade de graus que o distribuidor precisa no caso. Mas ele avança pouco, esse distribuidor avança só 27 graus, e ele não trabalha igual aquele, ele só avança os 27, então se você regular o carro com 15, ele não vai passar de 42, que não é muito hoje. Hoje às vezes, combustível é uma desgraça. Cada abastecimento é uma experiência, porque o que acontece? Esses dias atrás, eu estava andando com o carro avançado, quase 42 graus lá no centrífugo, e de repente ele ficou xoxo, pediu para atrasar a alta, né? E começou a deslanchar mais. Mas aí que tá. Será que foi o meu combustível que eu abasteci e ele não prestou? Ou será que é isso mesmo, que o álcool no combustível fez isso? Não, porque o que acontece? O álcool, teoricamente, ele precisa de mais ponto, né? Porque ele é mais, apesar de ele ser mais rápido a queima dele, mas tem uma quantidade maior de combustível sendo colocada para queimar, então você precisa de mais ponto, né? Então é isso que eu preciso ver no próximo abastecimento, talvez mudar de posto para ver se ele vai pedir para adiantar ou para atrasar, né? Então cada abastecimento é uma nova experiência. Esse distribuidor aqui ele trabalha como esse aqui trabalha só no vácuo. Esse aqui tem o centrífugo, né, que trabalha pela rotação, que é aquele que você ele volta com as molas lá dentro, e usa o vácuo como complemento. Então erroneamente acha-se que esse vácuo aqui só funciona quando começa a acelerar o carro. Não. Esse vácuo só funciona quando a região da borboleta aqui embaixo, com ela pouco aberta, tem muito vácuo. E aí ele serve como um complemento. Se você acelerar o carro de uma vez, pisando até abrindo toda a borboleta assim, ele não vai avançar, só o centrífugo que vai funcionar. Nesse caso aqui, se eu fizer isso, ele vai avançar. Por quê? Porque eu tenho o caninho aqui em cima. Se eu colocar um distribuidor desse num carburador desse, e eu pisar de uma vez, a cápsula avança junto, aí eu vou estar mais avançado ainda. É normal, se você está com o carro em 15 e você coloca esse conjunto aqui, ó, você tem que atrasar o ponto. Então eu espero que
tenha pego e tirado a dúvida, né, do look. A gente não tem muito o que mexer num distribuidor desse. Isso aqui tem mais opções, né? Se a pessoa gosta de ficar regulando ponto, ficar fazendo experiência, esse aqui é melhor. Esse aqui é um excelente distribuidor, mas não para experiências como a gente costuma fazer, né? Então espero que tenham tirado essa dúvida e até o próximo vídeo.